Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa sobre trilogia analítica, a ciência trilógica. Eu queria lembrar aos senhores, que essa ciência, ela teve durante muitos anos o nome de psicanálise integral. Então, o Dr. Kepp, que é o fundador e o criador desse corpo de hipóteses, descobertas, método científico, tratamento, terapêutica, ele, quando foi estudar em Viena, trabalhar lá pelos fim dos anos 50 e comecinho dos anos 60, ele já tinha essa proposta de uma psicanálise diferente da freudiana e das outras escolas. A proposta de uma psicanálise integral. Tanto que, quando ele lá esteve, ele desenvolveu essa tese. Inclusive, já apresentou lá para o professor Frankl, Viktor Frankl, com quem ele trabalhava também. E essa tese ele escreveu nesse livro Psicanálise Integral. Então, o que é uma psicanálise integral? É uma psicanálise que considera o ser humano no seu aspecto orgânico, físico, instintivo, psicológico, mental, sentimental, as emoções e espiritual. Isso depois foi traduzido no que ele chamou de ciência da trilogia analítica, que faz a unificação daquilo que no ser humano é sentimento, pensamento e ação. E na sociedade é a teologia, ou a espiritualidade, a filosofia e a ciência. Então, essa visão unificada do mundo, ele traduziu e colocou num método de trabalho muito interessante, que trata inclusive de doenças orgânicas através da energética, da psique do ser humano. Eu quero, de início, mostrar aí o exame de sangue que a Inger, hematologista que veio da Finlândia, faz. E para os senhores notarem a diferença, da hematologia do passado e a hematologia agora. Veja lá. Eu gostaria que a doutora Julieta, ela desse uma indicação de como antigamente, na medicina antiga, por exemplo, faz análise desses dados dos glóbulos assim vermelhos, todos amontoados, Então, na medicina convencional, eles interpretam assim, que por uma situação de estresse muito intenso e uma cascata hormonal de adrenalina e noradrenalina, isso geraria uma contração e essa agregação das células dos glóbulos vermelhos. E aí, com os sintomas decorrentes, a pessoa pode ter taquicardia, sudorece, fica com as pernas bambas, e no sangue ficaria essa manifestação das células. E na medicina agora nossa, O que acha? Então, na medicina energética, nós percebemos que esse estresse principalmente acontece quando a pessoa rejeita a consciência, quando ela não quer ver algum fato, e geralmente fatos desagradáveis, Então, ela fica com muita raiva ou ela fica com muito medo, geralmente essas duas emoções, que a doutora Cláudia Pacheco explica no livro A Cura pela Consciência, geram esse desequilíbrio como uma consequência
desse fenômeno de raiva ou de medo ou dessas duas emoções misturadas. E como é que vê a relação, né, entre a ideia antiga da hematologia e a atual? Então, essa ideia atual, Dr. Keppe, é muito mais completa, né? Ela é integral, porque ela considera a causa real, né? A causa psicológica. E a medicina antiga, ela ficava apenas descrevendo o fenômeno, né? Descrevendo os hormônios, a causa fisiológica, mas não a psicológica. Então, agora eu quero mostrar o glóbulo assim vermelho, né? O sangue, que é formado pelo soro, pelos glóbulos e pelo elemento interior, interno. Veja lá uma pessoa assim com a conduta mais ou menos normal, né? Porque totalmente normal não existe. Veja a diferença. Então, aí mostra o equilíbrio psicológico. Então, seria bom os hematologistas, né, começarem a estudar essa questão do sangue sobre o prisma psicossomático. Então, para entender o que a pessoa tem na vida psíquica, um simples exame de sangue pode indicar muita coisa. De acordo, Inga? Sim, eu queria mostrar esse livro, Metafísica Trilógica. Aqui é escrito, que eu acho muito interessante, que nós somos o elo entre transcendência e vida material. Então, os exames de sangue mostram nossa ligação espiritual no momento, mas também geralmente durante a vida. Então, uma pessoa que, como primeiro, imagens que eram grudados os glóbulos vermelhos, provavelmente está no lado espiritual mais ruim de arrogância ou de raiva. É uma sangue bom, é mais no lado de espiritual bom, que dá tranquilidade. Então eu vou mostrar um grupo de sinais sobre a existência da neurose, porque a ideia geral foi a ideia do Freud e dos psicanalistas iniciantes, né, do século XX, do começo do século XX, que eles viam a questão, assim, vamos dizer, de perturbação psicológica, mas assim no campo da libido, né? É uma expressão do Jung. Então, eles achavam que conforme a criança sendo bem tratada ou maltratada, ela então desenvolveria mais tarde neurose, psicose, coisas graves. Porque a nossa ideia, a nossa descoberta é baseada na teologia até do passado. Então eu escrevi um livro sobre a teologia da física, que é este aqui, para dizer o seguinte, né? Que todo problema, vamos dizer, da vida assim mental e da vida física vem da vida psicológica. Se o indivíduo não tem uma conduta normal psicologicamente, ele tende a ficar doente. Então essa ideia do passado, né, de libido, né, que o indivíduo ficava doente por causa de questões do sexo, não é bem certa, não é só isso. Fica doente por um monte de coisas. Por exemplo, na nova física, a pessoa, o Isaac Newton, né? Ele seguiu a ideia do Galileu, como que se o
vamos dizer, tudo viesse do elemento físico, então, depois usaram o átomo, né? Demócrito, né, que em primeiro lugar usou o átomo. É como se fosse primeiro elemento que daria início a tudo. Não é o átomo, é a energética. Então, a questão psicológica, né, fundamental. A questão dos sentimentos, a questão do pensamento. Se a pessoa, por exemplo, pensa uma coisa errada, se, por exemplo, ela acha que ela sofre por causa dos pais, dos parentes, do marido, da mulher, é uma atitude errônea, porque a questão, como eu mostrei aí no exame do sangue, né? O problema vem do modo da pessoa pensar. Se a pessoa acha que não houve criação, que Deus não criou, pensa de um modo errado. Então, isso já atinge o corpo. Se a pessoa acha que só existe matéria, pensa de um modo errado. Então, o materialismo é a causa fundamental das doenças físicas. De acordo, César? Totalmente, Dr. Kepp. Eu acho impressionante nesse trabalho da nova física que o senhor desenvolveu, que o senhor coloca que matéria e energia é a mesma coisa. Não são duas substâncias diferentes, é a mesma coisa. Então, o corpo do ser humano, ele é a psique dele. Então, por exemplo, eu sou um bloco de energia, todos nós somos energia. E o nosso pensamento vai determinar a energia que está fluindo no nosso corpo. Então, por exemplo, se eu penso ódio, ira, raiva de alguém, instantaneamente o meu corpo está sendo afetado, porque eu estou pensando não só com a minha mente, mas com cada célula do meu corpo, e isso não é normal. Então a doença vem disso. Quando eu deixo de pensar coisas boas, eu começo a poluir meu organismo como um todo, e aí que vem a doença. Então, veja o caso da física, né? O Isaac Newton, ele deu uma ideia errada sobre a física. Ele deu a ideia do Demócrito, né, que tudo vem do átomo. Átomo, desculpem, mas não existe. O que existe é a energética. Então, a própria física devia ter o nome de energia, né, de energética, e não de física, que tudo veio da energia, inclusive a parte física. Veja esse livro aqui, Sociopatologia. Nesse livro eu mostro que a patologia social, por exemplo, se o indivíduo físico pensa de um modo errado, o médico, qualquer pessoa, então isso vai distorcendo o interior, a mente, e leva a pessoa para as doenças. Então, sociopatologia é a patologia da vida social. Eu quero agora mostrar um quadro, né, um gráfico, para mostrar de onde vem a neurose. Veja lá. Sinais da existência da neurose. Primeiro, querer parecer uma eterna criança. O que quer dizer isso, né? É que a pessoa não quer crescer. Ele não quer assumir responsabilidade. Ele quer que os outros assumam. Então ele, por exemplo, pode montar uma oficina, uma loja, etc. E não monta. Ele quer ser empregado. Então, essa ideia de ser empregado, de dar responsabilidade para o patrão, para o outro, é uma ideia neurótica. Vocês querem falar alguma
Dr. Rodrigo, ele está escrevendo um trabalho muito importante sobre isso. Quer falar? Eu gostaria, inclusive, de dar um exemplo de como esse aspecto patológico da sociedade ele foi ocasionado na própria lei trabalhista. Essa ideia de permanecer uma eterna criança sem responsabilidade, acontece isso. Hoje, o empregado, ele é essa eterna criança que não assume responsabilidade. A responsabilidade é atribuída só ao empregador, ao empresário. E não tendo responsabilidade, o empregado não tem consciência da situação dele e ele fica neurótico e costuma, quase sempre, depois responsabilizar os outros, no caso o empregador, a empresa, né, de todos os problemas que ele acaba tendo na vida dele pela própria atitude dele. Então a lei tira a responsabilidade, neurotiza o cidadão sem perceber, né? Então, o que causa isso, né? A pessoa, o operário, por exemplo, a pessoa que trabalha, ela não vendo os problemas que ela tem, ela faz tudo errado. Então, ela não tem capacidade para, vamos dizer, pensar o que é certo de mudar uma ideia errada que tem. Quem faz muito isso, né? É chamado de a consciência social, é a mídia. Ortiz quer falar alguma coisa, ele foi jornalista, que a mídia é muito unilateral, né? Sim, ou senhor. Torce para um lado ou torce para o outro. Exato. Até eu anotei aqui algumas coisas para falar mesmo hoje, Dr. Kepp, que a mídia deveria transmitir para o povo o que acontece. O que está acontecendo na sociedade, inventos, cultura, coisas assim que interessem ao povo. Mas o que eu observo na mídia todos os dias é uma luta, uma briga, ela atiça os conflitos. Se tem um conflito entre dois partidos, ela joga mais ainda um contra o outro, não procura harmonizar nada. E também transforma facínoras em santos e santos em facínoras, né? Através de uma desinformação, principalmente numa ação deseducativa, né? Para jovens, crianças também. Não está havendo nenhuma preocupação nos jornais, e hoje que eu vejo, não é todos, claro, né? Não há assim, como servir a sociedade, como trazer a verdade, a consciência, o que existe realmente para que as pessoas evoluam, né? Não há essa preocupação, é só uma briga por poder que eu vejo. Mas, viu, Ortiz, nos Estados Unidos eu escrevi A Decadência do Povo Americano. Vocês que conhecem o caso, quer falar alguma coisa? Se é certo isso ou não, Anselma? Eu estava pensando antes nessa questão essa atitude dependente que o senhor colocava ali, e me lembrou os Estados Unidos, justamente, aquela frase do presidente Kennedy, que é tão famosa, né? Ele dizia para os jovens, para o povo, não esperar o que os Estados Unidos podia fazer para eles, né? Mas o que o povo, o jovem, podia fazer pelo país, pelos Estados Unidos. Então, eu entendo que uma atitude madura, responsável, é essa altruísta, né? Da pessoa ver o que ela pode fazer, como ela deve ser útil, e não ficar esperando do país, da empresa, dos pais. Isso atrasa o desenvolvimento como um todo, né? Tem aquela frase do Kennedy, né? Isso. Não vejo o que o país pode fazer para vocês. Exato. Mas o que vocês podem fazer pelo país. Então, exato. Fala isso no Brasil, como é que seria? Então, eu acho que é a mesma coisa. As pessoas não têm que ficar esperando, né, que o Brasil vai fornecer. O Brasil é um país tão rico. Eu acho que cada um tem que ver o que pode fazer pelo país, ajudar o país que precisa de tanta ajuda. E muita gente pensa em ir para fora, né? Ir para o exterior e abandonar aqui o que precisa ser feito. É muito ruim isso, né?
A pessoa quer usufruir, né? É verdade. Pessoas querem usufruir do país. É. Então, se o Brasil não tem tanto dinheiro, vamos para os Estados Unidos, vamos para o Canadá, Sim. vamos para a Europa. Então, são os sugadores. Sugadores. É. O ser humano pode ser um sugador ou um doador. O doador é aquele que ajuda o mundo, que ajuda o país, que ajuda o próximo. O sugador é aquele que pega tudo para ele, o avarento. O avarento é o sugador. Agora, tem um fato interessante que eu queria falar com a doutora Heloísa, que essa ideia, por exemplo, do dinheiro, é uma ideia que atingiu, assim, todos os campos, inclusive o campo da odontologia. Então, a ideia de muitos, assim, dentistas e profissionais é que seria bom, muitas vezes, trocar os dentes e pôr até a prótese, né? E não cuidar dos dentes que tem o máximo possível para que esses dentes continue, né, até o fim da vida. O que acha, doutora? Essa uma das grandes inversões da odontologia moderna é de achar que os dentes artificiais seriam superiores aos naturais. E toda essa influência na odontologia começou dos Estados Unidos. Eles que inventam tudo para estragar os dentes naturais, visando lucros. Então, a odontologia americana é totalmente invertida. E o mundo inteiro segue. Então, por isso que as pessoas estão perdendo os dentes naturais, para dar lucro para os poderosos. Então, vamos voltar novamente no gráfico. Veja em segundo lugar o que fala. A pessoa que se coloca acima de todos os outros. O que acontece nessas pessoas, né? Ficam neuróticas. Se a pessoa não vê o lugar dela, qual é? Por exemplo, um cliente hoje de manhã estava se queixando de que ele não ganhava o suficiente, mas ele colocava a culpa no país, na profissão. Eu falei, mas o senhor trabalha o suficiente para ter esse suficiente, né? Todo mundo sabia e sabe que ele é muito preguiçoso. Então, falei, a pessoa deve viver com o que ganha e não querer viver com mais do que ganha. Isso leva à neurose, né? Então, a questão econômica tem que ser vista assim. A pessoa tem que se adaptar ao que tem e não querer o que não tem. Até uma lei, né? Dos evangelhos, da questão da religiosidade. Isso é Vocês interessante. querem dizer rapidamente alguma coisa? Eu queria dizer, doutor, que é porque hoje existe uma ideia de que se a gente não tem dinheiro, a gente tem cartão de crédito, né? Então, com o cartão de crédito, a pessoa fica endividada, ela vai satisfazendo as vontades dela e, no final, ela fica um escravo de uma entidade financeira, de um banco, né? E gasto que não pode, Gasto né? que não pode. Até a próxima. Chegaram os novos modelos dos ventiladores Kep Motor Art Deco. Ventilador de parede oscilante. Ventilador de mesa oscilante. Equipados com a tecnologia de motores ressonantes da nova física de Kep. Captam e transmitem o magnetismo
para o ambiente. Conheça os benefícios dos ventiladores Cap Motor. Brisa fresca e agradável, pois o motor não esquenta. Economiza até 80% de energia elétrica. Tecnologia internacionalmente premiada. Acesse nossa loja virtual e conheça os novos modelos Art Deco. capmotorshop.com. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de CAP, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.